Hoje a gente vai afiar a nossa mente com uma ferramenta filosófica que é, olha, poderosa e surpreendentemente simples, a famosa navalha de Occam. Bora entender como é que ela pode ajudar a gente a cortar todo esse ruído e encontrar um pouco mais de clareza. Pensa bem, a gente vive num mundo que está lotado de informação, né? E aí, distinguir o que é fato do que é ficção vira um desafio gigantesco. A pergunta que fica é, como é que a gente chega na verdade? A todo momento, a gente é bombardeado por teorias da conspiração e parece que uma é sempre mais elaborada que a outra, sabe? Elas vão criando um monte de camadas, uma complexidade que só acaba afastando a gente das respostas que, na verdade, poderiam ser bem mais simples. E como se não bastasse, né, para completar o cenário, a gente ainda tem que lidar com aquele fluxo sem fim de fake news que são feitas, assim, de propósito, para confundir e distorcer nossa percepção da realidade. Aí o que acontece? Muitas vezes, até as explicações para coisas do dia a dia, coisas simples, acabam parecendo, nossa, complicadas demais sem necessidade nenhuma. Já teve essa sensação? Pois é justamente nesse cenário todo, nesse emaranhado de complexidade, que a gente precisa de uma ferramenta, de uma lâmina mesmo, para cortar o excesso e ir direto ao que importa. E essa lâmina, claro, é a navalha de Occam. A ideia por trás dela é genial de tão simples. Pensa assim, se existem duas ou mais explicações para uma mesma coisa, a que tiver menos suposições, ou seja, a mais direta, bom, essa geralmente é a mais provável de ser a correta. Ok, mas de onde é que veio essa ideia afinal? E por que essa valorização toda da simplicidade? Vamos entender isso melhor. Então, tudo começa com essa frase aqui em latim, que é o coração do princípio. Ela é atribuída a um frade franciscano lá do século XIV, o Guilherme de Occam. A frase quer dizer o seguinte: as entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade. Traduzindo para o nosso dia a dia, para que complicar? A gente deve evitar adicionar elementos, criar coisas desnecessárias só para sustentar uma explicação. E o porquê disso é a parte mais interessante. Se a gente parar para pensar, uma explicação simples tem menos ICs, sabe? Menos suposições que a gente precisa provar. Isso já torna tudo bem mais fácil de testar. E o ponto crucial é este. Ela tem menos lugares onde a coisa toda pode dar errado. Imagina só, cada suposição a mais que a gente coloca na história é uma nova porta para o erro. Ok, na teoria isso tudo faz muito sentido. Mas e na prática? Como é que essa navalha funciona no mundo real? Vamos ver alguns exemplos de como isso se aplica. Olha, a verdade é que essa navalha é usada em todo lugar. Pensa na ciência. Os pesquisadores preferem os modelos mais limpos, com menos variáveis. Na medicina, o médico sempre começa pelo diagnóstico mais comum, mais provável e não por aquela doença super rara, né? Numa investigação policial, começa-se pelo suspeito mais óbvio. E claro, isso vale para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo que, nossa, todo mundo já passou. Alguém manda uma mensagem para um amigo e nada, nenhuma resposta. A mente, na hora, já começa a disparar, a criar 1000 cenários, na verdade? E aqui a gente vê exatamente essa encruzilhada. De um lado, a hipótese simples. A pessoa está ocupada, ou, sei lá, simplesmente não viu a mensagem. Do outro, a hipótese complexa. Ela está no meio de uma conspiração secreta para ignorar a mensagem por causa de algo que aconteceu meses atrás. A navalha de Occam direciona a gente para o começo mais lógico, ou mais provável. É uma ferramenta, olha, fantástica contra aquela ansiedade, aquela paranoia que às vezes bate. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia. Às vezes, a verdade parece que está escondida, mas na realidade fomos nós que adicionamos um monte de camadas de complexidade que nem precisavam estar ali. Mas, e esse é um ponto super importante, essa ferramenta não é uma varinha mágica, tá? Ela tem limites bem claros que a gente precisa entender para usar do jeito certo. Então, a pergunta que não quer calar: a navalha é infalível? A resposta é curta e grossa: não. A explicação mais simples nem sempre é a certa. É fundamental entender o seguinte: a navalha de Occam é o que a gente chama de heurística. É uma regra prática, um atalho mental e não uma lei universal da física. O objetivo dela é ajudar a gente a cortar suposições desnecessárias e não simplificar a verdade até ela virar mentira. Tem horas que a realidade é, sim, complexa. A física quântica tá aí para provar isso. O segredo é usar a navalha como um ponto de partida, mas olha, manter a mente sempre aberta para novas evidências que talvez apontem para uma resposta mais complexa.
Essa citação, para mim, é perfeita. Ela captura exatamente o equilíbrio que a gente precisa ter. De um lado, o rigor do pensamento para cortar o que é supérfluo, do outro, a humildade de reconhecer que, olha, talvez a gente ainda não tenha todas as peças do quebra-cabeça. Então, o que a gente tira de tudo isso? Como é que a gente leva essa ferramenta para a vida? A navalha de Ockham, no fim das contas, é bem mais que um truque de filosofia. É uma habilidade, uma ferramenta essencial para o pensamento crítico. Na nossa era, com essa sobrecarga de informação, ela nos ajuda a focar no que é provável, a desconfiar daquela complexidade que não faz sentido e a buscar a clareza no meio do caos. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para refletir. Se a gente olhar para as nossas próprias crenças, para as nossas preocupações, para os problemas do dia a dia, que tipo de complexidade desnecessária poderia ser cortada fora com essa lâmina afiada da simplicidade? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.